Olá, boa noite. Boa noite. Os últimos fatos que envolvem o julgamento no TSE do pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Votação decisiva ocorrerá nesta quinta-feira. Presidente nacional da juventude do PSC se envolve em polêmica e é exonerado do cargo. Kaique Marcati explica nos estúdios o impasse vivido na rede social. Você sabia que tem brasileiro que exerce o cargo de senador na Itália? Recebemos em nossos estúdios Fausto Longo para explicar como é fazer política brasileira lá. Envie mensagem pelo WhatsApp, anote aí, 942429397. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho e o grande ABC Notícias está começando. Abrimos o grande ABC Notícias de hoje com uma polêmica. Saiu a informação de que o presidente nacional do PSC, Kaique Marcati, foi destituído do cargo devido a mandar um nude. Nude é justamente quando você compartilha na rede social entre um grupo de amigos, fotos ou um conjunto de fotos, em especial fotos íntimas. E para esclarecer esse assunto, o próprio Marcati está aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcela. Amanda, pela oportunidade de estar aqui hoje me explicando, né? Acabar de vez com essa polêmica toda e explicar realmente a todos que estão acompanhando aí as redes sociais o que de fato aconteceu. Explicar a verdade, não só um lado, como estão colocando, mas a verdade em si de todo o conteúdo. Mas, Kaique, você enviou nudes para quem? Amanda, foi o seguinte, ali foi uma discussão online, né, no privado, através do inbox do Facebook, no qual eu discuti ali com uma garota que ela vinha me acusando de diversas coisas, né, que eu não comungo da ideia dela. Ela simplesmente, por motivos pessoais, decidiu me atacar, junto com outras pessoas do grupo dela. E naquele momento ali, na discussão, houve um questionamento, né, sobre posições políticas, e naquele questionamento eu fiquei irritado porque ela e o grupo dela acabou expondo pessoas íntimas, pessoas da minha família, pessoas que não são ligadas à política, pessoas que não merecem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, essas ofensas que fizeram a elas. E naquele momento de raiva misturado com aquela angústia toda, eu fiz algo impensado. E você se arrependeu do que fez? Amanda, de princípio sim, né? Depois de toda essa repercussão, depois do que aconteceu, achei que ficaria ali no inbox, no privado, entre eu e ela, aquela discussão. Muito pelo contrário, ela, de uma forma criminosa, né? Que nem a lei Carolina Dickmann garante a todas as pessoas, ela simplesmente publicou aquilo ali, colocou em público uma situação entre eu e ela. A partir daquele momento ela teria todo o direito de procurar as autoridades, de procurar os meios cabíveis, se tivesse descontente com o conteúdo. Mas ela era uma conhecida sua ou não? Era uma amiga? Não, Amanda, essa menina eu não conheço ela, essa garota. E engraçado que assim, é difícil conhecer ela. É muito difícil conhecer ela. Por quê? Porque ela nas redes sociais usa mais de 5 Facebooks, com nomes diferentes. Então já é uma pessoa que já está preparada. Seria um fake ou é... Não, é uma pessoa real que usa da sua própria foto, né? Do seu próprio compartilhamento de conteúdo, mas ela usa outros nomes, né? Para tentar se despistar, eu acredito. Mas se você não a conhece, como é que chegou a ter esse contato entre vocês e até o envio aconteceu de que forma da imagem? Sim, então vamos lá, vamos partir do princípio de tudo. Leandro, todos sabem que a lei da imigração proposta pelo senador do PSDB recentemente abre as fronteiras do Brasil para todos aqueles que querem vir. E um movimento de direita no estado de São Paulo
ele vem lutando contra a aplicação dessa lei. Eu acho que essa luta é uma luta justa e eu, ao mesmo tempo, a defendo. Acredito que a lei da imigração, no modelo que se encontra, está incorreta, porque ela tem que garantir os interesses nacionais, o interesse econômico, o interesse cultural, o educacional, para receber um imigrante. A gente não pode ter as fronteiras abertas e receber quem quiser vir. Tá. Aí essa sua posição você manifestou de que forma? Essa minha posição eu coloquei nas minhas redes sociais, que eram, né, sempre todas muito públicas, abertas, sem nenhum... Até pelo próprio cargo que você exerce, presidente nacional da juventude do PSC. Meu Facebook, meu Instagram sempre foram públicos, o seu conteúdo completo, nunca tive problema nenhum. E a partir do momento que eu dei essa minha opinião sobre essa lei e me direcionei a um movimento de direita no estado de São Paulo, que estava fazendo atos radicais sobre determinadas comunidades em São Paulo e que sofreram ataque dessa comunidade, eles simplesmente acharam no direito de me atacar, de me denegrir, de difamar. Então, assim, a partir daquele momento, no domingo, agora, recente, eu acordei e tinha muitas ofensas nos meus comentários, em muitas postagens minhas do Facebook, e tudo aquilo ali me levou a olhar quem são aquelas pessoas. Quem eram aquelas pessoas que estavam me ofendendo? Queria saber se eram fakes, se eram pessoas de verdade, o que eram? E naquele momento fui entrando no perfil de um por um, para saber quem são aquelas pessoas. E eles, além de reproduzir aquilo que eles acreditam, aquilo que eles acham correto, me atacavam e, infelizmente, em determinado post eu vi eles atacando a minha esposa, que eu tenho 2 meses e poucos dias de casado. Uma pessoa que não acompanha a política, uma pessoa que tem a vida dela totalmente privada, fora do meio, uma pessoa que estava sendo atacada. Sua esposa não é filiada? Não é filiada. Ela estava sendo atacada injustamente por aquelas pessoas, né? E olhando, e os comentários que ela acabou sofrendo, né, foram muito graves. Tanto que, assim, eu hoje, graças a Deus, levo tudo na tranquilidade. Mas né? Qual a opinião dela por você ter mandado um nude para uma desconhecida? Então, Amanda, foi assim. No momento ela não se encontrava comigo, né? E na hora que eu vi toda aquela situação, ela estava fazendo as atividades dela, eu estava em casa, fazendo outras coisas. E naquele momento eu olhei as redes sociais e vi que essa garota ofendia ela. Chamava ela de nojenta, me chamava de canalha, que eu era um lixo, um esquerdista, um comunista, entre outras coisas. Esse pessoal que radicalizou a política brasileira nesse fla-flu, isso só traz desconstrução para a política, que é o que está tendo hoje, desvaloriza o debate. Com tantas reformas que o Brasil precisa, reforma política, reforma trabalhista, reforma previdenciária, esse fla-flu de se você não tem a mesma opinião que eu, você não presta, você tem que morrer, você tem que ser excluído. Essa intolerância que está gerando nas pessoas, isso é muito criminoso, isso é errado, isso a gente não pode comungar dessa ideia, desse fato. Mas o que chamou a atenção, Kaique, logo que eu vi também a matéria, pois não. E só para completar, então, e naquele momento eu entrei em contato com ela via inbox, né? Antes a gente tinha conversado pelos comentários, que ela foi e apagou, ela mesma, né? Depois que ela viu tudo que tinha feito, tudo que tinha falado, foi lá, excluiu. E eu comecei a conversar com ela ali e fui pro inbox, né? Descarregar toda a raiva que naquele momento eu estava sentindo. E aí naquele momento ela falou assim: você entende muito de direita? Ela entende muito mais que você. Aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu enviei aquela foto, aconteceu o que aconteceu, perguntando: já que você entende de direita, me responde aí se é de direita isso aí. E foi um momento impensado, de fúria, de raiva, meio que para descontar o que estavam fazendo com a minha família, o que estavam fazendo com pessoas próximas.
Eu quero aqui pedir desculpa a ela publicamente, não falo o nome dela em nenhuma entrevista, como alguns repórteres vieram já me perguntar. Por quê? Porque muitas pessoas, assim como eu tive a imagem publicada, porque aquela imagem ali, gente, ela era uma imagem privada entre eu e ela, era uma discussão entre nós dois. Eu acredito que eu errei, mas ela, no momento que tirou o print e tornou aquilo público para o Brasil, ela poderia simplesmente ter feito com mais uma pessoa aquilo que vem acontecendo nas redes sociais, o ataque aos nudes, né? Onde pessoas de família acabam sendo destruídas, pessoas de famílias acabam ficam em depressão, acabam tomando remédios controlados pela vida inteira por ter aquela situação exposta, perdem sua família, seu trabalho, tem sua dignidade exposta, né? E sequelas muito graves, além que pessoas que relatam, a gente sabe, que cometeram até suicídio pelo simples ato que ela teve. Pelo simples ato. E eu sei que ela é uma moça casada, pelo que me falaram. Eu quero aqui pedir desculpa publicamente a ela, mas gostaria também de dar um desafio a ela, que ela peça desculpa pelo erro que cometeu também, que assuma também o erro, assim como eu venho sendo humilde aqui de assumir o meu. Eu acho que no momento que ela não só me atacou minha família, atacou os meus valores, atacou em geral, ela cometeu algo muito baixo, né? E se a intenção dela é essa, com todos esses perfis de Facebook que ela vem utilizando para ter esse tipo de conduta, eu acho que ela tem que ser investigada, né? Porque uma pessoa assim não pode ficar solta, impune, achando que é a dona da razão. Quantos anos de PSC, Kaique? Leandro, esse ano eu completei 11 anos de PSC. A minha história inteira no PSC nunca teve uma mácula, né? E de presidência de juventude, quanto tempo no cargo? 1 ano e meio. 1 ano e meio mais ou menos. No PSC, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ocupar todos os cargos, né? Presidente municipal, presidente estadual, presidente nacional. E muito que me orgulha dessa trajetória, Leandro, é que assim, muitas pessoas, muitos jovens, não desmerecendo ninguém, a família de ninguém, jamais, mas muitas pessoas chegam a essas posições por influência de outros padrinhos políticos, de pessoas ligadas à família. Eu não, essa minha trajetória de ter chegado à presidência nacional do PSC Jovem, o cargo mais alto que um jovem poderia ocupar dentro do partido, foi conquistada com trabalho, dedicação, 11 anos dando resultado. E assim, o meu desligamento nesse momento... Seria até a minha pergunta, você foi destituído do PSC por conta desse acontecimento? Amanda, a situação é muito simples, tá? O PSC é um partido que eu ajudei a construir, né? Acho que todas as discussões, as principais discussões do partido, eu tive sempre a oportunidade de estar ali presente, discutindo elas. A minha participação sempre foi muito intensa dentro do partido, a nível estadual e a nível nacional, nos últimos tempos. E a minha destituição, ela se deu pelo simples fato que eu me coloquei no lugar do meu presidente nacional. Eu me coloquei no lugar dele e imaginei o que eu faria naquela situação. A partir daquele momento que tudo aconteceu, eu solicitei o meu desligamento da presidência, né? Da oportunidade, colocamos um grande amigo, um cara competente, para estar à frente desse trabalho, que é o Samuel Oliveira, um grande amigo meu secretário de 1 ano e pouco, parceirão, né? Tá lá tocando as atividades agora como presidente interino. Acredito que vai fazer um grande trabalho. E isso foi muito conversado. E a partir daquele momento ali, eu acho que para preservar a instituição, uma instituição que não é minha, uma instituição que
que é de diversos filiados, uma instituição que representa diversas pessoas, uma causa, uma bandeira, o ser humano em primeiro lugar. Para respeitar essa instituição, eu pedi a minha desfiliação. Simplesmente por respeito a 11 anos de trabalho nessa instituição, nesse partido, que eu tanto ajudei a construir. Agora, Kaique, importante aqui, e a gente costuma dizer que o nosso papel aqui na TV Grande ABC não é julgar, muito pelo contrário, é a gente trazer os fatos, trazer os dois lados, e não foi diferente ontem. Assim que a gente teve contato com essa informação, aliás, que teve repercussão também nos jornais em São Paulo, na grande mídia, fizemos contato com o Kaique, no primeiro momento para saber se procedia a situação, e logo na sequência abrimos espaço aqui para ele se posicionar, e de uma forma transparente, ele desde o primeiro momento aceitou estar aqui conosco diante das câmeras, e numa atitude que a gente reconhece importante, admitiu reconhecer o seu equívoco na história. Mas eu quero salientar aqui, Kaique, qual a principal lição que você tira desse caso? Porque a gente fala tanto aqui da participação da juventude na política e defende muito desde o início pessoas que, assim como você, fazem essa trajetória, acompanham, cobram, porque a política de amanhã é formada pelos jovens de hoje. E a gente sabe que quem está exposto ao ambiente público está também disposto, além do mais com o advento das redes sociais e no tamanho que as redes sociais estão hoje, justamente está exposto a situações como essa. E num caso como esse, qual a principal lição que você tira e principalmente como numa próxima situação proceder num caso como esse? Porque tem críticas infundadas, todos os dias quem está no meio político recebe, como você mesmo disse, e a gente concorda aqui, até no termo editorial, esse fla-flu de São Caetano, fla-flu da região, fla-flu do Brasil não leva a lugar nenhum, mas também a gente reconhece que uma atitude como essa, além do mais de alguém experimentado como você, também não contribui, como você comentou, mas a gente sabe que tem momentos que perde a cabeça, que não justifica essa situação. Como se policiar para não perder a cabeça e lidar com ações como essa? Leandro, eu acho que a melhor forma de se policiar sobre esses casos é ver as consequências que eles trazem, né? Eu, infelizmente, estou passando por isso, né? Acredito que vai servir de exemplo para centenas e milhares de amigos meus voltado à juventude partidária, ao crescimento político dos jovens, né? E isso serve como lição, não só para mim, mas para todos, né? Foi realmente um ato impensado. Quero logo, se Deus me permitir, voltar às atividades partidárias de bastidor, como sempre fiz. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os seus planos agora na política daqui em diante? Amanda, no momento, né, eu prefiro dar uma afastada, cuidar um pouco da minha vida particular, até porque eu levei essa situação toda muito na esportiva. Brinquei com meus amigos, conversei bastante. Minha família, uma família acho que extremamente aberta à conversa. Minha mãe, meus irmãos, me deram todo apoio, ficaram preocupados, né? Mas acho que é o momento de eu cuidar da minha esposa agora, porque ela sim se sentiu atacada, se sentiu ofendida com tudo o que aconteceu, não em relação à minha imagem, mas o que fizeram com ela. Quero relatar aqui, Leandro, que a minha esposa, ela tem um trabalho social com outras meninas, né, da turma dela. E esse trabalho social, elas fazem eventos, fazem atividades, fazem arrecadação de recursos financeiros para doar em asilos, creches, lugares com crianças com deficiência. E ela teve que ter esse trabalho interrompido. Esse trabalho dela já ajudou dezenas de entidades. Esse trabalho dela já arrecadou milhares em recursos para pessoas que precisam. E infelizmente, essa galera que se diz de direita conservadora foram simplesmente pelo fla-flu a atacar, e esse trabalho todo foi tirado das redes sociais. Agora, quantas senhoras em asilos, quantas crianças em creches vão sofrer pela falta da manutenção desse trabalho? Então, assim, isso que o jovem, a gente tem que aprender. A gente não pode radicalizar a política. Temos que estar abertos sempre ao diálogo,
aceitar o diferente, a discutir, a propor, não atacar, simplesmente por atacar. Se a Amanda não concorda comigo, ultimamente nas redes sociais, vem uma multidão acabar com a Amanda. Eu acho que não concordaram com a minha atitude, o que fizeram, me atacar, estão me atacando, me atacaram, sem nenhum problema. O debate ideológico, ele é válido. O debate de pensamento, olha, eu penso num Brasil com Estado mínimo, eu penso num Brasil com Estado mais presente, defendo o liberalismo. Todo esse debate é válido, independentemente de entrar no mérito. Agora, o que a gente não pode é entrar nessa história, ou você pensa assim, ou você não é mais meu amigo. Aí que não pode descambar. Né? Sim, Leandro, concordo plenamente. É o discurso de ódio, de intolerância. Esse discurso de ódio, de intolerância que algumas pessoas gostam de pregar, a história já nos mostrou, né, o resultado disso. São milhares e centenas de mortes, né, perseguição, destruição. Nós temos que ser, sim, independente da sua posição política. Eu sou um cara extremamente conservador, mas ao mesmo tempo que eu quero conservar as instituições, os valores, eu quero que as outras pessoas também tenham oportunidade que eu também desejo para mim. Eu não posso simplesmente impor o meu desejo a elas. Kaique, é muita gente perguntando aqui, depois nós vamos atualizar aqui, não vai se filiar a nenhum partido então nesse momento? Nesse momento eu desejo cuidar mais da minha família, cuidar dos meus negócios, tocar minha vida, né? Mas não vai abandonar a política? Não, a política é aquele mosquitinho que depois que picou a gente, né, a gente jamais consegue sair. Eu adoro o que eu faço, foram 11 anos de construção, né? Esse projeto de direita, isso é muito engraçado, Leandro, eu quero ressaltar aqui, esse projeto de direita, há 8 anos atrás eu discutia na Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com alguns repórteres da Veja, o posicionamento que o partido, o PSC, deveria tomar. Porque naquele momento era muito indefinido, há 8 anos atrás, o posicionamento partidário da política brasileira, inclusive do nosso partido. E ali, junto com jovens, junto com lideranças partidárias, com pessoas influentes da sociedade, eu ajudei a definir isso. Essa questão de direita que o partido deveria adotar, deveria assumir. Agora, essa forma de tomar esse fla-flu que virou a política, eu quero falar algo assim que é muito estranho, ao meu ver. Recentemente a gente teve aí o apresentador, o Danilo Gentili, fazendo uma brincadeira de mau gosto, inclusive com a deputada Maria do Rosário, e que todo mundo adorou, né? E depois que eu fiz algo impensado, que não foi a intenção de publicar, deixar público, foi algo que aconteceu ali no privado, eu fui massacrado pelos mesmos que adoraram aquela situação. Então, assim, 2 brincadeiras de mau gosto, né? Mas uma foi adorada, a outra foi odiada. Eu acho que isso não deve acontecer. A gente deve conduzir as coisas com tranquilidade, né? Kaique, vamos agradecer agora aqui a nossa audiência rotativa, nossos internautas, o Eugênio Melo, o Silvio Novembrinho, o José Ricardo Montandon, o Wagner Agostini, Martim Clementino, muita gente aqui nos assistindo. E depois desse episódio, qual a lição que fica? Amanda, a lição que fica é ter a cabeça no lugar, pensar na família em primeiro lugar, né? Pensar nos amigos. A gente deve cuidar para que esse tipo de situações não aconteça, para que não se deixe levar pela ira, para que a gente não se deixe levar pela ira no momento, né? Acho que isso foi a maior lição que eu levei dessa situação toda aí. Levo super na esportiva, o pessoal muito vem brincar comigo, pô, o que aconteceu, né? A gente faz até brincadeiras e tal, mas teve pessoas muito próximas que foram afetadas, né? Ficaram chateadas com isso.
Kaique Marcati, obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui para sempre atualizar o dia a dia da cidade e, como de costume, também para atualizar esse hábito e, infelizmente, uma notícia triste, o próprio Kaique aqui reconhecendo, pedindo desculpas publicamente. Para quem não acompanhou, o assunto teve repercussão nacional, tanto que saiu no Estadão, em outros veículos. Agora vejo aqui nas redes sociais várias lideranças jovens, não só de São Caetano, mas de todo o ABC. Por isso, Kaique, obrigado pela gentileza, boa noite. E sucesso aí na sequência dos trabalhos e não se irrite mais nas redes sociais. Leandro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Amanda, obrigado a todos que nos assistem. Pessoal, quero deixar um recado para todos vocês. Vamos colocar a cabeça no lugar no momento do debate, da discussão. Vamos fazer algo produtivo, porque o nosso país precisa e nossa juventude merece. Cada vez mais. Muito obrigada, Kaique. Desejo sorte nesse seu novo desafio agora. E vamos falar de esporte. Assunto para ele, Luciano Luiz. Boa noite, Luciano. Opa, boa noite, Leandro Amaral, Amanda Sinac, estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Olha, Leandro, daqui a pouquinho, 19 horas e 30 minutos, aliás, a bola já está rolando, né? Já no estádio Couto Pereira, para Palmeiras e Curitiba, Curitiba e Palmeiras, jogo importante. O técnico Cuca ainda não está, vamos dizer assim, ameaçado, mas uma nuvem negra está em cima do Allianz Parque. Afinal de contas, o time ainda não conseguiu decolar neste campeonato nacional. Empatou no último final de semana com o Atlético Mineiro em casa e vaias já foram ouvidas da famosa torcida do amendoim, que adora cornetar. Palmeiras passou na Copa do Brasil, é verdade, passou também na Libertadores da América, a segunda fase, e agora tem esse importante jogo para tentar se reencontrar com as vitórias dentro da competição nacional. Outro paulista que atua na noite de hoje é o time do Santos, que recebe no Pacaembu a equipe do Botafogo. Lembra daquela final de 1995 entre Botafogo e Santos no Pacaembu? Naquela oportunidade, o time do Rio de Janeiro acabou sagrando-se campeão brasileiro. Não é o que quer o torcedor santista hoje. Deve pelo menos 20 a 25 mil torcedores encherem o Paulo Machado de Carvalho, que hoje terá um comandante interino. Elano, ex-jogador do Santos Futebol Clube, estava participando da comissão técnica após a demissão do Dorival Júnior, fica no comando técnico do time hoje, porque Levir Coupe assume e já começa a trabalhar visando a sequência da temporada. Vale lembrar que o Santos está classificado à segunda fase da Copa do Brasil, da Libertadores da América também, aliás, e muito bem nesta competição. Então, precisa da reabilitação. Vale lembrar, perdeu, né, contra a equipe do Corinthians, o clássico aí no final de semana, 2-0. Falando em Corinthians, o Timão vai até o Rio de Janeiro, para a alegria de Leandro Amaral, enfrenta a equipe do Vasco da Gama, 21 horas e 45 minutos no estádio de São Januário. E o técnico Fábio Carilli está extremamente motivado, principalmente com o rendimento da equipe. Não encanta, não goleia, mas tem sido extremamente eficiente. Venceu até uma partida emocionante diante do Santos pelo placar de 2-0, mas sempre com placares magros, porém extremamente competente este esforçado elenco do Timão. 21 horas e 45 minutos, jogão de bola diante do Vasco da Gama. O São Paulo joga amanhã contra o Vitória e aí amanhã eu volto com mais informações, os resultados de tudo aquilo que aconteceu no meio de semana e também dando uma pitada também sobre o final de semana na região do ABC. Tem semifinais no Campeonato Municipal, tem as partidas emocionantes já no mata-mata da Liga de Futsal, enfim, muita coisa legal. O basquete de São Caetano do Sul, só para fazer uma passagem, venceu a equipe de Praia Grande no Campeonato Paulista de Sub-19 pelo placar de 88-59 e está muito bem nesta competição. Tá certo? Grande abraço para você, Leandro Amaral, Amanda Sinac, boa noite e amanhã eu volto com muito mais do esporte aqui no Grande ABC Notícias. Até amanhã. Agora recebemos em nossos estúdios o senador Fausto Longo. E o Fausto não é qualquer senador, ele é senador na Itália. Isso, e para ter uma ideia, conhecer um pouquinho mais dessa biografia, dessa história, ele é arquiteto, urbanista brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar também que além de arquiteto urbanista, é cartunista. Fausto Longo nasceu em Amparo,
tomou posse em 2013 como senador na Itália e por isso hoje abriu espaço na agenda para atualizar como que é esse dia a dia aí, né, Amanda? É isso aí, ele foi eleito com cerca de 30 mil votos. Longo assumiu uma das 2 cadeiras a que o parlamento italiano oferece aos ítalos descendentes. Boa noite. Boa noite, bem-vindo, senador. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a TV Grande ABC nos recebe para dar um recado aqui para essa importante comunidade italiana. Essa região é uma região das mais importantes do ponto de vista de concentração dos ítalos descendentes e eu muito orgulhoso de estar aqui e de poder dar esse recado. Aliás, é importante, só falando da região, o senhor está aqui em São Caetano. São Caetano tem uma ampla participação de toda a comunidade, digo comunidade pela proximidade mesmo italiana. Muitos descendentes aqui italianos, pessoas que, enfim, têm uma trajetória e uma identidade muito grande com a Itália e por isso tenho certeza vão gostar muito de saber um pouquinho mais desse dia a dia desses 2 países que têm muito em comum, Brasil e Itália. Fausto, como é ser senador na Itália? Olha, a primeira coisa, senador, a função de um senador, logicamente, que é fazer leis, compreender, identificar quais são os problemas, quais são as aflições da população italiana que vive no mundo. Nós somos 60 milhões de italianos na Itália, mas nós somos mais 86 milhões de italianos espalhados pelo mundo. Portanto, nós somamos uma nação de 147 milhões, na verdade, de almas italianas espalhadas pelo mundo. Destes, nós temos já no exterior 6 milhões de ítalos descendentes que são portadores, vamos dizer assim, da cidadania italiana. Uma coisa é ser italiano, correr no sangue o sentimento de ser italiano. E a outra coisa é ser cidadão italiano. Cidadão italiano é aquele que tem um compromisso, um contrato social com o Estado italiano e, portanto, a obrigação de cumprir a Constituição italiana. Muita gente às vezes diz, né? Eu sou ítalo-brasileiro, como se fosse metade italiano e metade brasileiro. Isso não existe em termos de cidadania. Você é 100% cidadão italiano e 100% cidadão brasileiro. Portanto, você deve 100% de cumprimento àquilo que a Constituição dos 2 países rezam. Um senador tem que exatamente fazer isso, compreender as aflições dessa população de italianos que vive fora da Itália e tentar criar um conjunto de leis que permitam a superação desses problemas, desses obstáculos que a sociedade enfrenta. Além de tentar promover, através da legislação, uma maior integração entre a comunidade italiana que vive na península, que vive na parte insular da Itália e, efetivamente, a população que vive no exterior. E conta pra gente um pouquinho como é que o senhor foi eleito, como é que o senhor chegou a ser senador na Itália? Qual foi o caminho? O percurso foi porque a partir de 2006, nós tivemos uma relação bastante forte com o Partido Socialista Italiano. O Partido Socialista, para se organizar aqui na América do Sul, buscou alguns parceiros. E eu fui um desses parceiros que fui procurado para constituir, então, a primeira base do Partido Socialista para se organizar para disputar uma eleição na Itália. E que culminou com a eleição de um grupo do Partido Socialista em 2008, que obteve uma margem de voto bastante pequena, mas que não desistiu de fazer política. Nesse mesmo 2008, nós procuramos um partido que era o partido do governo na época, o PD, Partido Democrático, e o Partido Socialista criou uma espécie de aliança, uma coalizão, um trabalho conjunto com o Partido Democrático, que era liderado aqui no Brasil pelo deputado Fábio Porta, e nós começamos a fazer um trabalho conjunto que culminou em 2013 com uma aliança que também ocorreu na Itália entre os 2 partidos, e eu fui, como havia participado da organização dessa aliança, eu acabei sendo convidado para fazer parte da lista que se propunha então a vencer as eleições. Eu não tinha uma participação muito efetiva na vida política da comunidade italiana. Praticamente eu era bem distante, inclusive, dessa atividade. Eu era muito ligado na atividade política.
E o Partido Socialista, a ideia de você poder lutar para que cada pessoa tenha mecanismos de construir a sua própria felicidade, ou seja, a dignidade de construir a sua própria felicidade, sempre me encantou. A busca pela paz, pela tolerância no mundo sempre me encantou. Sendo essa a proposta dessa aliança dos dois partidos, eu mergulhei de cabeça e acabei, não sei se por irresponsabilidade ou não dos eleitores, mas eu acabei sendo eleito senador. E levo muito a sério esse mandato. Surpreendeu esse resultado quando ele chegou? Olha, foi realmente uma surpresa, porque como eu não tinha uma vivência na política italiana e muito menos nas associações, nos patronatos, na relação com o consulado, com a embaixada, como eu simplesmente eu admirava a Itália, eu curtia a questão política, mas eu não vivia o dia a dia dos cidadãos italianos. Então, quando a gente saiu candidato e obteve uma votação expressiva, que foi um dos mais votados nas principais capitais da América do Sul e um dos mais votados em 7 capitais brasileiras, realmente eu fiquei bastante espantado. Se você me perguntar como foi a campanha, como é que se chegou em tantos eleitores, simplesmente esta mesma ferramenta que hoje provoca esse grau de intolerância que a gente acabou de assistir rede aqui social. Com o Kaique, né? Foi a mesma que favoreceu com que as pessoas interpretassem a nossa, vamos dizer, a nossa proposta e entendesse que a nossa proposta, ela representava aquela mesma proposta da maioria dos ítalos descendentes. Só para saber, os italianos nascidos na Itália, que vivem na América do Sul, representam mais ou menos de 9% a 15%, enquanto os italianos nascidos na América do Sul, os ítalos descendentes, representam 91% dos eleitores. Então, quer dizer, na verdade, o que eu represento, a minha eleição representa, vamos dizer assim, um grito de alerta de que os ítalos descendentes estão com vontade de participar mais da vida política na Itália. Atualmente o senhor mora na Itália? Atualmente a minha vida é um pouco corrida. Eu moro na Itália, moro em Roma, e a vida é mais ou menos assim, 22 dias na Itália, 10 dias na América do Sul, sendo 5 dedicados ao Brasil e 5 dedicados aos 10 países que eu sou, vamos dizer assim, que eu tenho a missão de representar. E como é que é esse dia a dia, a campanha propriamente dita? Como é que faz o levantamento dos eleitores? O senhor destacou a importância das redes sociais para chegar nesse público. Como é que é a campanha? Quais as diferenças de uma campanha teoricamente normal? Olha, a característica principal da campanha é que você recebe, por parte do Ministério do Interno da Itália, você recebe uma lista com o nome e endereço dos eleitores. Então você se comunica diretamente com os eleitores. Fazer um tete a tete. Através de cartas, através de mala direta. Quer dizer, você tem um contato direto com o eleitor. O seu processo de convencimento não é gastar sola de sapato, mas é gastar correio. Tá, e o senhor sabe que a gente está num momento aqui no Brasil e muito se fala da Operação Lava Jato, fazendo comparação com a Operação Mãos Limpas, que aconteceu lá na Europa, etc. E muita gente se fala aqui das benesses, das vantagens que tem, número de assessores de deputado, de senadores. Na Itália, as regalias, entre aspas, de um senador, se parece com as regalias aqui do Brasil, senador? Olha, eu vou dividir em 2 partes. Primeiro, eu vou falar sobre a questão da Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas foi muito parecida com a Operação Lava Jato, o que aconteceu foi que a corrupção, o processo de corrupção avançou de tal maneira no final da década de 80 e no início da década de 90, que não era mais possível permitir que continuasse daquela maneira. Mas é importante saber que houve, de certa maneira, uma espécie de complô entre um grupo que não aceitava muito aquele que estava no poder na época, que era o Bettino Craxi, que era do Partido Socialista Italiano, por sinal.
Ou seja, foi o meu partido o responsável, na década de 90, a permitir que se alastrasse esse sistema de corrupção que era insuportável. Mas houve também uma boa articulação de pessoas que não faziam parte do governo e que tinham interesse na derrubada do governo. A Operação Mãos Limpas resultou em 420 juízes, políticos e empresários presos. Salvo engano, dizem que houveram assim, 49 suicídios. Tá certo? Mas eu acho assim, a pior herança que eu vejo na Operação Lava Jato, ela contribuiu naquela época para eliminar a questão da corrupção? Não. Em seguida, o próprio juiz, que era o articulador da Operação Mãos Limpas, o Di Pietro, ele fundou um partido e depois de 10 anos foi investigado porque comprou com o dinheiro do partido 15 apartamentos na Suíça. Ou seja, e além do que, a Itália foi entregue com dois tipos de problema. Primeiro, que o Berlusconi acabou sendo uma solução naquela época mágica, um empresário famoso, importante e que podia conduzir o Brasil. Era a gestão que importava, o gerenciamento, gerir o país como se fosse uma empresa, e isso demonstrou na história um desastre. Durante praticamente 16 anos de domínio do Berlusconi, nós tivemos imoralidade, falta de ética, uma redução na capacidade econômica do país. Enfim, o Berlusconi é um mau exemplo para a Itália e eu acho que é para a política do mundo. E eu acho que a segunda coisa mais grave que foi a herança da Operação Mãos Limpas foi exatamente que um dos poderes se sobrepôs aos outros poderes. Nós sabemos que a democracia ela se mantém se você tiver um equilíbrio justo entre os poderes. Quando um dos poderes se sobrepõe, principalmente o judiciário, que pode se utilizar do poder policialesco, vamos dizer assim, para incomodar ou para, vamos dizer assim, diminuir a força dos outros dois poderes, isso aconteceu efetivamente na Itália. E hoje, o que aconteceu de realidade é que boa parte de membros do Poder Judiciário acabaram migrando para a política e fazendo uma ponte. Se utilizavam do Judiciário para chegar na política e depois, na política, se alçavam a condições de voltar ao Judiciário numa condição mais elevada. Veja que hoje, o presidente do Senado, que eu respeito, o Pietro Grasso, é um juiz. Mais que isso, o presidente da Itália é um juiz. Então, eu acredito que isso... essa garantia, vamos dizer, de que a gente consiga manter uma estabilidade entre os três poderes, eu acho que é a única forma de garantir que o país consiga perseguir um caminho de desenvolvimento justo, sustentável e que não exagere em nenhuma forma, vamos dizer assim, que não extrapole nenhuma forma de intolerância. Sérgio Moro, candidato, o senhor defende essa ideia? Eu, como senador italiano, eu vou só falar de política italiana. Vou me abster. Então vamos lá. Agradecendo aqui a participação dos nossos internautas. O Fábio Luciani diz: Fausto, sou italiano reconhecido e tenho duas perguntas. Por qual razão os serviços consulares são tão ruins? E segunda, quanto à questão da gigante fila será resolvida? Olha, nós estamos falando de dois problemas relacionados ao governo italiano e não ao parlamento italiano. Muitas pessoas confundem a função de um senador com a função de governo. Na Itália, dificilmente existe essa promiscuidade entre o parlamento e o governo. A atividade de governo, a atividade executiva, a atividade de prestação de serviço para a sociedade é uma atividade característica do poder executivo. Cabe ao parlamento realizar o conjunto de leis que embasam as atividades de governo. E o conjunto de leis que garante o acesso à cidadania, que garantem que o governo tenha que cumprir a Constituição italiana, reconhecendo o direito de cidadania de quem tem esse direito, já foram feitas. Quer dizer, esse conjunto de leis é perfeito. Ele já foi feito, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado. Existem aperfeiçoamentos que a gente busca realizar a cada ano. Mas devemos entender que a tarefa consular, a tarefa da embaixada, a tarefa
todas essas questões de prestação de serviço público, ela pertence ao governo e não ao parlamento. Eu recebo constantemente solicitações para resolver o problema das filas, o problema de cidadania, e as pessoas às vezes confundem, às vezes até para documento, um documento que eu preciso na Itália, as pessoas procuram um senador e, olha, eu estou com um problema de documento, eu gostaria de resolver. É como se eu ligasse aqui para um senador no Brasil, em Brasília, e dissesse que eu estou com um problema para tirar a carteira de habilitação ou para tirar a carteira de identidade, se o senador não poderia ligar no organismo público para facilitar a minha vida. Na Itália não funciona assim. Um senador não liga para um consulado ou para uma embaixada para resolver problema dessa natureza. Agora, por que a rede consular funciona tão mal, a rede consular da Itália funciona tão mal no mundo? Olha, nós temos criticado, temos feito diversas interrogações colocando esse problema, que falta, na verdade, uma estratégia política da Itália para efetivamente conseguir atender as demandas desses cidadãos que estão fora, que vivem fora da Itália e que têm o direito constitucional de ser cidadão. Agora, a gente vê a Itália daqui de fora, aqui no Brasil, a maioria das pessoas, inclusive da América do Sul, vem uma Itália meio romantizada, como se fosse um país do primeiro mundo e que estivesse numa posição onde sobrasse dinheiro para investir. E a realidade é muito diferente disso? A realidade é muito diferente. Olha, a Itália enfrenta problemas graves do ponto de vista de desemprego, 18%. Basta dizer que 96 mil jovens por ano deixam a Itália, formados, deixam a Itália em busca de emprego em outras cidades europeias, por falta de emprego na Itália. Nós temos hoje, numa população de 60 milhões de habitantes, 5 milhões na faixa de pobreza, sendo que 1 milhão de pessoas não se nutrem com a quantidade necessária de calorias diárias para a sobrevivência. Nós temos outros problemas, além de entender que a Itália enfrenta a crise contra a invasão dos produtos chineses como qualquer outro país. Nós temos que entender que os Estados Unidos, que era o maior parceiro da Itália comercial, também hoje retraiu a sua atividade econômica e não tem mais essa relação comercial forte como tinha antigamente. Além do que, nós temos que entender a posição estratégica da Itália, que é uma ponta de lança dentro do Mediterrâneo, ou seja, é a zona a zona nevrálgica entre o mundo ocidental e o mundo muçulmano. E só também pegando essa oportunidade, em relação à estrutura e o dia a dia. O senador brasileiro trabalha no Congresso de terça a quinta, às vezes, muito esporadicamente, expediente mais estendido. O senador na Itália, qual que é a rotina? Quantos assessores tem? Como é que é a estrutura diária? Olha, é bem diferente da estrutura, vamos dizer assim, dos cenários que a gente conhece. Lá é o seguinte, você trabalha de segunda a sexta. De segunda, você tem a parte, vamos dizer assim, dedicada a atendimento e preparação de documentos para as comissões e para o debate em plenário. Na terça, quarta e quinta, você tem 2 sessões diárias. Se você atrasar os primeiros 5 minutos, que é o número legal, a chamada para o número legal, você paga 100 euros de multa. E se você atrasar... Como é que é? Peraí, se o político lá chega atrasado, ele paga multa? Paga 100 euros de multa. Se fizesse isso no Brasil, não ia ter salário para político. Aí a segunda coisa é que, se você não estiver presente na primeira votação do dia, você paga 300 euros de multa. Né? Então, você não tem apartamento funcional, você não tem carro, não tem motorista, você tem direito a um assessor. Um assessor só? Mas não paga pelo Senado. Quem paga o senhor? Paga pelo senador ou pelo deputado. Então, e você você tem uma sala vazia. Então, se você vai colocar lá, por exemplo, uma mesa, você tem um pequeno, vamos dizer assim, condomínio que você participa para que a sua sala seja equipada. E o salário de um senador lá? O salário de um senador é 5.400 euros. E você desconta daí 800 euros que você paga de previdência. Ou seja, quando você termina o mandato, depois de 5 anos, esse 800 euros que você pagou por mês, é a tua previdência. Eles te devolvem essa previdência. E ponto e basta. Então, o salário que você recebe líquido é 4.600 euros.
Ou Esse seja, é o salário de um senador. nós vamos seguir aqui falando desse assunto com o senador Fausto Longo aqui, com muitas informações importantes, ele que é brasileiro e senador na Itália, vai seguir falando conosco aqui, só antes um breve intervalo, voltamos já, continue ligado. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com o senador Fausto Longo, ele que é senador na Itália. Fausto, sobre as filas, fala um pouquinho pra gente. Então, isso esse é um assunto importante. Olha, Aliás, muita gente perguntando, viu, senador? Nós temos no Brasil 30 milhões de ítalos descendentes. Destes, todos têm o direito à cidadania. Alguns têm um problema do ponto de vista de ser filho, por exemplo, de mães que nasceram na Itália antes de 1948. Essas pessoas têm um problema. Por quê? Porque antes de 48 as mulheres não eram consideradas cidadãs, ou seja, não tinham direito ao voto. Mas se entrar com uma ação no Tribunal de Justiça na Itália, consegue, porque é um direito. Então, praticamente todos os 30 milhões de ítalos descendentes têm esse direito. Eu, particularmente, adoraria que nossos 30 milhões de ítalos descendentes pudessem se considerar cidadãos italianos. Agora, nós temos um problema que é 580 mil pessoas que entraram com o processo para a regularização da sua situação. Número, senador? 580 mil pessoas que estão na fila. Então, tem pessoas que estão na fila há 10 anos. É inaceitável que o governo italiano não perceba que ele está ferindo um direito constitucional de cada pessoa obter a sua cidadania. Eu me sinto, às vezes, envergonhado de saber que o próprio governo italiano não percebe a importância, inclusive do ponto de vista de, sendo o mais rasteiro possível, do ponto de vista até mercadológico. Se nós tivéssemos a possibilidade de ter 30 milhões de ítalos brasileiros com a cidadania italiana, eu imagino o que significaria o fluxo de turismo, o consumo de produtos italianos, eu imagino como seria bom para a Itália conquistar um nicho de mercado tão grande como esse. Mas tirando essa parte rasteira aqui de mercado, e falando de um direito sagrado que está previsto na Constituição italiana, eu tenho me batido muito, tenho tentado, junto com a ANUSCA, que é a Associação Nacional dos Funcionários da ANAGRAF na Itália, tentar achar caminhos que possam permitir um processo mais ágil de obtenção. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é a falta de investimento do governo italiano na rede consular. Os cônsules não têm a culpa, porque eles tentam fazer com 3 pessoas, cada 3 pessoas, sendo que cada pessoa atende aproximadamente 5.800 processos por ano. Demanda é grande. É quase impossível de você atender. Então, agora, por que o governo não investe dinheiro na ampliação da rede consular? Como eu já disse, a Itália atravessa um momento de crise como nós atravessamos. E não é justo, por exemplo, hoje, você punir o trabalhador italiano, punir quem paga imposto, e pegar aquele dinheiro e você investir em atividades
fora do país, né? E eu acho que isso é um dos problemas mais graves. A Itália, enquanto não consegue resolver os seus próprios problemas no interno do seu país, problema de saúde, problema de educação, problema de transporte, problema de geração de emprego, problema de internacionalização de empresas, problema de fazer jus aos 19% que ela banca no condomínio chamado União Europeia. É lógico que enquanto não sobrar dinheiro, nós não vamos ter investimentos fora vamos dizer assim, da busca de soluções dos problemas que a Itália tem. Agora, eu quero dizer o seguinte: o parlamento, os deputados eleitos na América do Sul, não importa qual partido, todos, o Cláudio Zin, Fausto Longo, Fábio Porta, Renata Bueno, o Borghese, o Merlo, nós nos debatemos permanentemente para que a América do Sul, vejam, são 108 territórios iguais à Itália, que a América do Sul seja considerada de uma forma com um pouco mais de generosidade por parte do governo italiano e que se faça investimento necessário. Não dá para se conformar que uma pessoa tem que sair do Acre para vir fazer um passaporte na Avenida Paulista, em São Paulo. E, senador, só aproveitar aqui rapidamente, muita gente participando, né, Amanda? Muita gente participando e não vai dar para ler a pergunta, tem muitas perguntas aqui que eu vou encaminhar para a sua assessoria para que vocês possam responder todos os questionamentos aqui feitos pelas pessoas. A minha grande assessoria, hein? A sua grande Bem diferente dos políticos daqui, viu? Eu devo aqui agradecer de público, principalmente, a minha esposa Sheila Brava, porque ela tem sido uma das principais assessoras minhas. Que legal. Bom, que os políticos daqui tomem como exemplo isso. E quero mostrar aqui, porque a gente falou do senador Fausto Longo, arquiteto, urbanista, e além de tudo, Fausto, ele é caricaturista. Cartunista. Aliás, e caricatura, né? Porque ele fez aqui de um jeito maravilhoso. Até falei, lembrava muito aqui a questão do nosso... Aqui, vou mostrar aqui para a produção, o pessoal tá vendo aqui, ó. Muito o programa Roda Viva, que durante o programa vai fazendo. Nosso amigo Paulo Caruso. Exatamente. E ele fez isso exatamente aqui no primeiro bloco, enquanto nós entrevistávamos o Kaique. Então, além de político no dia a dia, brilhante cartunista. E por isso nós queremos agradecer aqui a gentileza em relação ao programa Grande ABC Notícias. Muito obrigada pela participação. Nós recebemos aqui hoje o senador Fausto Longo, que é senador na Itália. Muito obrigada pela participação. E vai voltar mais vezes. Espero que volte mais vezes. Realmente eu espero recebê-los também em Roma, porque conhecer o Senado da República Italiana é uma coisa importante. E eu deixo em aberto aqui um convite para que vocês façam do nosso gabinete em Roma uma extensão da casa de cada italiano que vive no coração de cada ítalo descendente que vive nessa região, que nós sabemos que perto de 70%, se a gente pegar a lista telefônica, 70% da região do ABC carregam em si uma ligação com ascendentes italianos. Eu quero agradecer a oportunidade que a TV Grande ABC nos deu de poder esclarecer alguns pontos. Lógico que existem muitas coisas a serem esclarecidas, mas eu agradeço de coração a oportunidade e eu espero realmente voltar. E vocês, à medida que a gente puder transmitir notícias da Itália diretamente que interessem a população ítalo-descendente, eu estarei sempre à disposição. Legal. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Recentemente fizemos a conexão São Caetano-Brasília. Quem sabe vamos fazer uma transmissão simultânea São Caetano-Roma. Boa noite. Boa noite a todos.